Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da cobertura de provas Medway. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou cirurgião geral pela Escola Paulista de Medicina. Quem estiver precisando de uma força maior nessa reta final, saiba que sempre pode contar comigo lá no Instagram, @danielaber.medway, porque nós estamos juntos de verdade até o final e hoje a gente vai conversar sobre as nossas dicas e apostas para a Santa Casa, que é onde a gente quer que vocês passem, assim como mais de 360 alunos Medway já passaram. E em 2024, 54% dos aprovados foram alunos Medway. E olha que loucura, porque 2024 foi um ano de loucura na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? Foi uma confusão grande, teve polícia na prova, mas não vamos pensar sobre isso. Na verdade, a gente vai acordar todos os dias a partir de agora, mentalizando que a prova da Santa Casa seja boa e seja em paz, que a prova da Santa Casa seja boa e seja em paz, e assim a gente entra nas nossas dicas e apostas para a prova da Santinha 2025 de cirurgia. Como que cai cirurgia na Santa Casa, galera? A gente tem um padrão de cobrança que normalmente vai trazer um raciocínio para que a gente chegue naquela resposta única da questão. E o que isso significa? Porque eu sei que a gente lê algumas questões e fica sempre em dúvida entre duas, né? Isso significa que na prova da Santa Casa a gente tem que achar a melhor resposta. Sim, nós temos que entender, e eu vou bater algumas questões com vocês aqui que são nessa pegada, inclusive a última questão da RIMAGE de cirurgia, vou comentar ela a fundo com vocês, porque tem muito por trás do entendimento da questão para chegar nessa bendita resposta única, a melhor resposta. E é esse entendimento, essa interpretação com uma complementação simples que a Santa Casa vai querer da gente. Tradicionalmente, não cobra imagem, pode aparecer uma ou outra, mas imagens clássicas, não vão ter imagens difíceis nessa prova, assim esperamos. E as questões vão ter uma profundidade média, justamente nessa pegada que eu comentei com vocês um pouco antes, que a gente vai precisar de uma complementação simples no enunciado que vai trazer alguns detalhes, como alguns exames, o exame físico, uma historinha elaborada do paciente, para que a gente consiga entender o que a banca quer e acerte a questão. Outra coisa que a gente vai mentalizar também, vou acertar essas questões. A gente não quer confusão e quer acertar a questão. Para isso, hoje a gente vai relembrar 3 assuntos quentíssimos. Quero conversar com vocês de trauma abdominal, trauma torácico e pancreatite. 3 assuntos fortes para a prova da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com alguns detalhes bem relevantes que eu quero comentar com vocês. Vamos começar pelo trauma abdominal, falando de ferimentos por arma branca, as famosas facadas. E quando a gente tem facada que fura, a gente tem que lembrar que quando fura, fura o fígado. Se furou, é fígado. Isso aqui quando a gente está falando de facadas na parede anterior, né? Quando a gente dá uma facada, na verdade, não quando a gente dá uma facada. Pelo amor de Deus, não estou incitando ninguém a dar facada em ninguém. Quando algum criminoso dá uma facada em alguém, pode ser pela frente ou pode ser como o Brutus fez, pelas costas. Porque a gente pode ter ferimento por arma branca em parede anterior, assim como a gente pode ter também ferimento por arma branca em flanco e dorso. Aqui, se furou, é fígado. Aqui, se furou, a nossa preocupação é de lesão de órgãos retroperitoneais, inclusive de cólon, porque a gente sabe que a gente vai ter órgãos importantes ali na região do retroperitônio e se a gente tem uma facada, algum deles pode ter sido lesado e existe uma forma da gente investigar essas lesões que eu vou bater no fluxograma com vocês. É importante a gente ter em mente também as indicações de laparotomia imediata pelo ATLS, isso pode estar presente na prova, em especial a evisceração. Se a gente tem um paciente eviscerado na questão, galera, a banca está querendo falar para a gente, olha, não adianta só suturar, não adianta, tem que abrir, entender exatamente o que aconteceu, porque violou o peritônio, passou da aponeurose, furou tudo realmente ali. Lógico, estabilidade hemodinâmica, peritonite, sangramento pela sonda nasogástrica ou toque retal, a confusão está grande, né? Está sangrando por um órgão oco, uma víscera oca do trato gastrointestinal. Com certeza, alguma lesão mais relevante teve. E empalamento também, que a banca mais gosta, evisceração, tenhamos ele em mente. Primeiro fluxograma que eu quero bater com vocês é sobre ferimento por arma branca em parede anterior. E eu começo esse fluxograma trazendo de cara a laparoscopia para a gente. Por quê? Porque a laparoscopia, galera, é uma ferramenta
muito importante na nossa investigação diagnóstica de facadas em barrigas. A realidade é que muitas vezes a gente só vai ter certeza absoluta se a gente teve penetração ou não com a laparoscopia. Então ela tem uma força muito grande, mas para a prova da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, eu quero que vocês entendam que se eu tenho um ferimento em parede anterior, eu faço uma exploração, eventualmente faço o meu FAST e identifico realmente que não penetrou, com confiabilidade, com confiança no meu exame, eu posso dar cuidados para a ferida desse paciente e alta. Isso aqui já foi estação da segunda fase, no ano que eu prestei, inclusive. E agora a Santinha não tem mais segunda fase, então pode ser que apareça na primeira também. Guardem esse lado do fluxograma. Se eu faço a exploração, o EFAST, e vejo que realmente penetrou a cavidade, aí eu posso lançar mão de um exame de imagem, a tomografia, para identificar qual a lesão que está acontecendo e tratar conforme a lesão. Qual é o detalhe? Eu quero que vocês entendam que a tomografia aqui não é para diagnosticar se violou ou não violou a cavidade. Não. A tomografia é para procurar alguma lesão. O que vai me falar sobre ter penetrado ou não ter penetrado é a exploração digital. A tomografia não me dá confiabilidade, porque se eu vejo na tomografia um pneumoperitônio, como eu vou saber se esse pneumoperitônio é porque rasgou alguma víscera oca ou se esse pneumoperitônio é simplesmente porque entrou ar no momento que a facada aconteceu? O que eu posso lançar a mão para ter essa certeza? Laparoscopia. Então, se penetrou, eventualmente a gente vai para a laparoscopia sempre para ter certeza, mas também, na prova da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, eu preciso que vocês tenham o conceito de que se penetrou, o paciente está bem, eu estou num centro médico especializado com cirurgiões e cirurgiãs sensacionais disponíveis para operar esse paciente 24/7, se eu tenho uma UTI em quem eu confio, eu posso, nesses casos bem de boa, observar. Acompanhe esse paciente em terapia intensiva, olhando sinais vitais, hemograma principalmente para o HB, exame físico seriado. Se tiver sem alterações, alta. Ou se evoluir com abdômen cirúrgico, cirurgia, eventualmente piora laboratorial, TC ou a laparoscopia com a grande importância que eu falei para vocês. Lindo, parede anterior, mas nem sempre a facada vem pela frente, pode vir pelas costas, que é justamente o nosso medo de ter lesão de órgão retroperitoneal que faz a gente pedir uma TC com triplo contraste. Se ela vier normal, cuidados, alta, na tranquilidade. Lesão evidenciada, a gente trata conforme lesão. Ué, Daniel, aqui a gente não faz exploração digital? Não, a gente não faz exploração digital porque a gente tem medo do nosso dedão rasgar, por exemplo, o rim, que é retroperitoneal. Entrei com o dedo, avulsionei o hilo renal. Já pensou? Confusão. Não queremos. Queremos tomografia com triplo contraste para ajudar a gente nessa tomada de decisão. Ferimentos por arma branca, redondinho, e os ferimentos contusos? Trauma abdominal contuso despenca nas provas. Pode aparecer alguma coisinha na Santa Casa também. E o que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês lembrem, principalmente, que a gente pode ter alguns achados no exame físico relacionados ao trauma que a gente vai investigar nesse paciente. Existe o sinal do cinto de segurança e tem uma diferençazinha, um detalhezinho que o mecanismo de trauma de um cinto abdominal vai diferir para um cinto de 3 pontas. Quando a gente está falando de cinto abdominal, a gente está falando de um cinto mais baixo, estilo aquele que se usa em avião. Aí a gente pode ter lesões, inclusive vasculares, mais baixas, além da própria fratura de chance ali na coluna do paciente. Se eu estou falando de um cinto de 3 pontos, esse é aquele tirantezinho que eventualmente a gente vê numa imagem, aí a gente está pensando mais em lesões de abdômen superior e inclusive pode ter lesões vasculares na carótida. Um detalhe a mais de acidentes de carro é que a gente tem visto acontecer lesões pelo airbag. Salva a vida? Salva, mas às vezes faz uma fratura de face e eventualmente até lesão ocular nesses pacientes e contusão cardíaca. Temos que estar atento a esse detalhe. E quando está falando de lesões de vísceras sólidas, assim como a gente relembrou que se furou é fígado, a gente tem que lembrar também que se bateu é baço. O principal órgão lesado no trauma abdominal contuso é o baço. Na sequência, o Figueiredo também entra na jogada, mas não tanto com uma relevância grande no contuso quanto tem no aberto, no trauma abdominal aberto. Fluxogramazinho bem legal para vocês. Trauma abdominal contuso, o paciente está estável. O lado do estável sempre vai passar pela tomografia, né?
seja a gente confiando no exame físico, seja a gente não confiando no exame físico. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Paciente estável, a gente vai pedir tomografia para tratar conforme essa lesão. Se não vemos alterações, aí sim a gente pode ir para a observação do neurológico com alta após melhora. O instável é o que as bancas mais gostam. As bancas mais gostam porque o FAST vai entrar na jogada. Se eu tenho um paciente instável com FAST positivo, esse paciente está grave, estou cuidando dele numa sala de emergência com os preceitos do Damage Control Resuscitation em mente, ele não está evoluindo bem, vai para a cirurgia. Se eventualmente a gente identifica outro foco, a gente trata conforme. Se o FAST vem negativo, é que a gente se preocupa, né? Porque esse paciente está instável, mas aparentemente não é de um sangramento intraperitoneal. E aí? Vamos avaliar outros focos. Vamos ver se não tem nenhuma lesão intracraniana. Vamos ver se esse paciente não tem nenhum osso longo exsanguinando numa pernoca. Se a gente não encontra nada, aí é melhor a gente tentar estabilizar o máximo possível com Damage Control Resuscitation e fazer uma TC assim que possível. Não deu nada certo aqui, infelizmente acaba sendo levado para a cirurgia também. E tem uma questão bem legal da Santa Casa que eu quero bater com vocês. Um homem de 26 anos de idade foi levado ao serviço de emergência pelo serviço pré-hospitalar, em prancha longa com colar cervical e história de agressão física com trauma abdominal fechado há 30 minutos. Recebeu atendimento em sala de trauma, seguindo os preceitos determinados pelo Advanced Trauma Life Support, além de monitorização e acesso venoso calibroso. A via aérea apresenta-se pérvia, tendo sido instalada uma máscara de oxigênio. Lindo. O exame físico do aparelho respiratório mostrava-se tórax com expansão simétrica e ausculta normal. Podiam ter dado ABCDE, mas estão discorrendo sobre o ABCDE para a gente. O A está ok, o B está ok, mas quando eu fui avaliar o sistema circulatório, tem hipoperfusão periférica, frequência cardíaca está de 140 e APA de 80/50. Esse paciente está chocado. Se a banca está dando para a gente frequência cardíaca e pressão arterial sistólica, a gente tem que dividir 140 dividido por 80. 140 dividido por 80, fazendo rapidamente aqui na minha cabeça, vai dar um choque index de 1,75. Letra A começou boa, né? Eles querem que a gente assinale a alternativa correta. O choque index é de 1,75. Tem que fazer conta na hora da prova. Faz os detalhezinhos do pauzinho, vai colocar 140 dividido por 80, cortar 0 com 0, 14 dividido por 8 vai dar 1, vírgula, e aí vai seguindo a matemática bruta, porque não pode errar conta de matemática na prova. Deve-se iniciar a hidratação parcimoniosa com cristalóide. Perfeito, a gente deve mesmo. A gente deve dar início ao PTM, Protocolo de Transfusão Maciça. E aí, a gente tem que lembrar que para abrir um protocolo de transfusão maciça, a gente tem que ter um ABC score, né? Pertinente. Frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica desses pacientes já fazem a gente pontuar 2 no ABC score, e aí a gente consegue realmente ter indicação de abrir protocolo de transfusão maciça, protocolo de transfusão hemostática, que está sendo chamado aqui. Solicitado concentrado de hemácias tipo O, fator RH positivo ou negativo, plasma fresco, além de prescrever Transamin e reavaliar a resposta hemodinâmica. A letra A está linda. A gente já sente vontade de marcar ela e correr para baixo, mas não. A gente tem que ver a letra B, a letra C, a letra D também. Tem que olhar tudo, galera, para não cair na A de armadilha. A letra B fala que o Schottky Index é de 1,75, deve-se realizar FAST na sala de trauma, uma vez que o paciente não apresenta condições hemodinâmicas de realizar uma tomografia. Faz sentido. Solicitar o sangue O com fator RH negativo e prosseguir com o exame neurológico. A gente vai estar cuidando do C de uma forma superficial, beleza? Faltou alguns detalhes nessa questão, mas não está errado, né? A gente vai resolver o C o máximo possível e avaliar o D. É isso que a B está falando. Dá vontade de marcar a B também, né? Até porque quando a gente vai ver as outras, a letra C, a letra D e a letra E já erram no choque index. A letra B tem aquele apelo para a gente, mas não. A resposta certa dessa questão, galera, é a letra A. Traz todos os detalhes para a gente do choque index, falando do protocolo de transfusão hemostática, da gente precisar de plasma fresco, de plaquetas, de concentrado de hemácia. Tá falando de tudo aqui, galera. Tá completinho. E lembra que eu falei para vocês? A gente tem que achar aquela resposta que vai ser única, a mais completa, a melhor resposta. Vamos avançar, vamos falar de trauma torácico. No trauma torácico, galera,
A gente vai falar de pneumotórax hipertensivo, de pneumotórax aberto, de pneumotórax simples, de hemotórax, de contusão pulmonar, de muita coisa. Então vamos começar pelo pneumotórax hipertensivo. Lógico, a gente não vai entrar em todos os detalhes, eu quero que entremos nos detalhes que vão aparecer na prova de vocês. Se aparecer um pneumotórax hipertensivo, a gente tem que lembrar que as estruturas mediastinais vão estar sendo deslocadas. Isso vai causar compressão do pulmão, tanto ípse quanto contralateral ali. O ipsilateral vai ficar pequenininho, o contralateral vai estar todo sendo empurrado, assim como o acotovelamento dos vasos da base do coração, tanto inferior quanto superior ali, vão estar entortadas, fazendo com que a gente tenha um baixo débito cardíaco e uma hipóxia. Isso gera morte se a gente não cuidar. Esse paciente fica grave. Galera, pneumotórax hipertensivo tem aquela imagem linda que não deveria ter sido feita. Normalmente só é feita quando tem raio-x na sala de trauma, né? Mas a gente tem que estar atento aos sinais clínicos do paciente. A gente vai ter a identificação de um murmúrio vesicular completamente abolido ou até mesmo reduzido somente na ausculta. Daniel, como assim reduzido? Vai estar gigantesco ali o pneumotórax? Às vezes fica reduzido, galera. O paciente não lê livro. Às vezes o paciente já tem sintomatologia de pneumotórax hipertensivo, mas o pulmão ipsilateral ainda não colabou completamente. A gente ainda está conseguindo escutar um pouquinho e aí fica reduzido. Ou às vezes está reduzido porque está muito barulho na sala de emergência também, né? Isso acontece. A ausculta reduzida ou abolida, as jugulares vão ficar túrgidas. Na percussão a gente vai ter timpanismo, hipertimpanismo e a imagem vai ficar completamente radiotransparente, vai ficar preto o raio-x. E o paciente vai estar chocado. Para cuidar desse doente, nós vamos precisar fazer uma punção de alívio no quinto espaço intercostal, linha axilar média ou linha axilar anterior, e tome muito cuidado, porque isso foi mudança recente. Às vezes as bancas puxam questões mais antigas e não é regra, é preferencialmente no quinto espaço intercostal. Pode ser que a gente tenha alguma alternativa que ela seja a única alternativa correta, que esteja ali no segundo espaço intercostal. Isso não vai fazer a gente não marcar a alternativa, beleza? É preferencialmente no quinto espaço intercostal. Antigamente se fazia no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, né? Foi uma mudança aí do TLS-10. Essa é a conduta imediata, mas a conduta definitiva é a drenagem de tórax, que vai ser feita também no quinto espaço intercostal anterior ali, normalmente trazido mais próximo possível da linha média, para que a gente consiga direcionar posteriormente e cranialmente para esvaziar todo esse ar que está ali no paciente. E o que a gente vai, então, deixar bem amarrado sobre pneumotórax hipertensivo? Que a gente tem que reconhecer a clínica, o desvio da traqueia, causando uma turgência jugular com todos os vasos da base acotovelados, o paciente vai estar hipotenso, com timpanismo, a percussão e ausência ou murmúrios vesiculares abolidos. Daniel, precisa ter tudo isso para eu diagnosticar um pneumotórax hipertensivo? Não. Entendam o cenário do paciente. Se é um paciente com pneumotórax e está chocado só com pneumotórax, um choque de padrão obstrutivo, galera, isso é pelo pneumotórax, beleza? Amarra esse conceito. E os achados radiológicos, hemitórax preto com desvio do mediastino, condutazinha bem amarrada para a gente, punção de alívio no quinto espaço intercostal, conduta definitiva, drenagem selo d'água. Para quem gosta de tabelinha, essa é a tabela para a gente cuidar do pneumotórax, que às vezes vai ficar hipertensivo. Mas a gente pode ter o pneumotórax aberto também. O pneumotórax aberto, galera, vai ter um mecanismo de ar saindo pela lesão da pleura visceral, normalmente ali grudadinha no pulmão, mas vai ter também uma abertura completa da pleura parietal. Então vai ter ar entrando pelo ferimento cortocontuso na parede torácica e ar também entrando na cavidade torácica pelo vazamento que o pulmão está permitindo do ar que deveria estar ficando lá dentro. Como que a gente vai cuidar de um pneumotórax aberto? Qual que é a nossa conduta imediata? Curativo de 3 pontas. Da mesma forma, a nossa conduta definitiva vai ser drenagem em selo d'água. E o mecanismo de funcionamento do curativo de 3 pontas é justamente para reverter as pressões
na verdade, as diferenças de pressões que estão fazendo o ar entrar, nesse caso de pneumotórax aberto. Beleza? Guardem o curativo de 3 pontas, ele é muito importante e entendam que vai ser pela diferença de pressão ali da atmosfera e da cavidade torácica, que quando o paciente fizer uma inspiração, o curativo de 3 pontas vai colabar e quando o paciente expirar, ele vai permitir com que o ar apenas saia. Isso é lindo, é bem bonito, o que na prática vai ajudar ele a esvaziar esse pneumotórax aberto e não refazer. Mas para resolver, drenagem. Até rimou, né? Até rimou. E o pneumotórax simples? Bom, o pneumotórax simples, galera, normalmente a gente vai identificar em exame de imagem, porque a sintomatologia desse paciente não vai estar muito exuberante e sorte quando a gente consegue detectar ele num raio-x, né? Porque se a gente detecta num raio-x, normalmente os sintomas, mesmo que bem leves, vão estar presentes e a gente vai partir para uma drenagem torácica em selo d'água. Só que em alguns casos, como eu falei para vocês, os pacientes vão estar assintomáticos. Se esse paciente está assintomático, a gente tem que lembrar de um conceito que é o conceito de pneumotórax oculto. Pneumotórax oculto são aqueles que normalmente a gente só vai ver na tomografia. E aí, se a gente só identifica na tomografia, a nossa decisão vai ter que ser sobre drenar ou não drenar. Quando que a gente drena? Quando o volume é maior do que 1/3 ali do volume pleural. E o que as bancas mais gostam? Ou de falar que esse paciente vai ser operado, necessitando de intubação orotraqueal, e aí se vai intubar um paciente que já tem uma lesão, que fez um pneumotórax mesmo pequenininho, se a gente não resolver antes o pneumotórax, a gente vai estar transformando um pneumotórax simples num pneumotórax hipertensivo. Então, o paciente vai ser submetido à ventilação mecânica, mesmo que assintomático quanto ao pneumotórax, a gente drena. E se for precisar também de transporte aéreo, a gente drena. A anestesia geral é a mesma pegada que a gente vai precisar intubar e ventilar esse paciente. Transporte aéreo já caiu em uma prova, salvo engano, na FAMERP. Vai que a Santa Casa gosta de copiar também. Bem legal essa conduta com relação ao pneumotórax oculto. E o hemotórax? O hemotórax a gente tem que lembrar das principais causas, que vão ser pelas rupturas dos vasos intercostais. Sim, galera, são os vasos ali da região intercostal que sangram pra caramba. Infelizmente é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai drenar um tórax, porque são esses vasos que sangram demais. Mas pode estar relacionado também à laceração pulmonar. Às vezes, quando está uma laceração muito grande, a gente vai ter um quadro mais grave, até mesmo com uma clínica mais relevante. Clínica que vai ser uma submaciez à percussão, principalmente na base, porque é líquido, tende a se acumular na base, e a gente vai ter a ausculta diminuída na base também. Quem está prestando bem atenção já percebeu que a ausculta vai diminuir tanto no pneumotórax quanto no hemotórax. Então, a percussão que vai ajudar mais a gente a tomar a decisão de escolha diagnóstica. Se a gente está diante de um pneumotórax, tem timpanismo. Se a gente está diante de uma submaciez à percussão, a gente está diante de um hemotórax. E o hemotórax residual? Hemotórax residual, galera, é aquela história que o paciente teve um trauma, foi para o PS, drenaram esse tórax, mas ele acabou indo de alta, evoluiu com febre, dor peleurítica e agora está voltando para a gente com uma síndrome infecciosa pós-traumática. O que a gente está pensando que aconteceu? Sobrou sangue nesse hemotórax que a gente achou que tinha drenado, que tinha resolvido. Provavelmente esse sangue foi um meio de cultura para bactérias e ele formou um empiema. Como que a gente cuida disso? Com VATS. A gente tem que entrar com uma ótica e uma pinça, limpar esses coágulos, limpar esse empiema que ficou lá e resolver a vida do paciente. Para finalizar a parte de trauma torácico, contusão pulmonar. Contusão pulmonar, galera, está muito relacionado a fraturas de arcos costais. Normalmente o paciente vai ter até mesmo um tórax instável associado à contusão pulmonar. Então a dor vai ter muita relevância, ela vai ter uma prioridade nos nossos cuidados. Só que o nosso medo com relação à contusão pulmonar também é de ter um hematoma alveolar. Se a gente tem um sangramento dentro desses alvéolos, a gente vai ter prejuízo à hematose, esse paciente pode ficar taquipneico, dessaturar, e é por isso que o pilar do tratamento da contusão pulmonar não passa somente pela analgesia, passa também por a gente oferecer uma fisioterapia e um suporte ventilatório para esses pacientes. A gente quer que eles melhorem
clinicamente. E eles vão estar parecendo que tem pneumonia. Os leucócitos podem subir, podem ter febre por conta do trauma, mas até a imagem parecendo que é pneumonia, a gente não vai usar antibiótico. Não tem indicação de antibióticos na contusão pulmonar. Guardem esse conceito. Guardem o pilar, que a gente quer justamente oferecer analgesia, fisioterapia, suporte ventilatório para esses pacientes. Antibiótico não tem indicação no contexto de contusão pulmonar. Vai parecer que é pneumonia, mas não é. É só uma contusão, não tem que usar antibiótico. E aí uma questãozinha bem legal para vocês. Um homem de 30 anos de idade foi admitido em um pronto-socorro após ter sofrido um acidente de colisão moto versus caminhão. Caminhão sempre vence, né? Foi atendido pela equipe de plantão que solicitou TC, equipe de plantão treinada. Quero uma tomografia para entender o que está acontecendo, porque o paciente estava estável, lindo. Em seu segmento torácico apresentava fratura do 2º ao 5º arco costal do lado direito. Cada arco estava fraturado em 2 pontos. Provavelmente esse paciente vai fazer um tórax instável, com áreas de consolidação e vidro fosco. Deve ser pneumonia. Parece pneumonia, mas não é. Além do mínimo derrame pleural. O paciente foi avaliado após o exame, constatando-se eupneico, mas com dor intensa aos movimentos respiratórios, expansibilidade preservada e murmúrios vesiculares presentes em ambos os lados do tórax. Com base nesse caso hipotético que vivemos no nosso dia a dia, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta. Galera, é justamente o que eu falei para vocês na parte de contusão pulmonar. A gente tem um paciente com tórax instável apresentando algo que parece ser uma pneumonia na tomografia, mas não é. Vamos dar antibiótico? Não. A gente vai fazer analgesia e fisioterapia respiratória apenas. Não vamos dar antibióticos. Não tem motivo para a gente drenar o tórax desse paciente. O derrame pleural era mínimo. Analgesia, fisioterapia respiratória, uso de antibióticos? Não, também não. Antibióticos? Não, também não. A gente fica com a letra A, a melhor resposta de acertaremos o que aparecer pela frente de trauma torácico e acertaremos também questões de pancreatite aguda. Quando a gente está falando de pancreatite aguda, lógico, o diagnóstico vai ser o mais tranquilo da gente chegar no momento da prova. Atlanta 2012, 2 de 3, dor abdominal, amilase ou lipase 3 vezes o limite superior da normalidade ou a imagem condizente com alteração pancreática. A gente chega no diagnóstico da pancreatite, mas tem que lembrar como cuida. O manejo geral passa por analgesia, em que a gente pode utilizar anti-inflamatórios, podemos utilizar sim opioides no caso de pancreatite, e além da analgesia a gente vai fazer uma hidratação com correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Se lembrem que a pancreatite aguda é uma doença inflamatória. Se é uma doença inflamatória, a gente corrigir a parte vascular do paciente, corrigir a parte de distúrbios hidroeletrolíticos tem força até mesmo com uma forma de melhorar a inflamação sistêmica que está sendo causada pela pancreatite. Por muito tempo a gente acreditou que a gente tinha que deixar todos os pacientes de pancreatite de jejum. Algumas provas ainda colocam o jejum ali, mas nunca colocam como fundamental. O jejum, galera, é só se o paciente não estiver conseguindo se alimentar. Se o paciente já estiver sentindo fome, a gente tem que alimentar com uma dieta pobre em gorduras, sempre não deixando ele de jejum por mais do que 48 horas. É muito importante a gente saber que o tempo de jejum tem que ser o mais breve possível. E se o paciente for ficar de jejum, às vezes complicou, está muito ruim e a Santa Casa gosta de complicações de pancreatite, a gente pode lançar mão de um suporte nutricional. Aí a gente vai ter que lançar mão de suporte nutricional, lembrando que se a gente está falando de suporte nutricional, a nossa via tem que sempre ir da mais fisiológica para menos fisiológica. Então a gente começa reavaliando se a gente vai poder liberar a dieta via oral, principalmente quando o paciente tem melhora da dor ou ausência de vômitos, fome, como eu falei para vocês, e só vai partir para outras formas de suporte nutricional, sonda nasoenteral, nutrição parenteral, em casos mais graves que o paciente realmente não está conseguindo se alimentar. E aqui, pancreatite, normalmente dá para passar uma sonda nasoenteral, né? Para a gente conseguir a via mais fisiológica possível, guardem esse conceito. E o antibiótico profilático aqui? Não. Não tem antibiótico profilático para pancreatite aguda. Antibiótico na pancreatite aguda é só se a gente tiver certeza de infecção, seja com uma imagem demonstrando gás no interior
do pâncreas, seja com uma cultura mostrando para a gente que está positivo. E guarda essa informação que eu estou falando para vocês, porque a gente vai ver uma questãozinha que é justamente tudo que eu venho falando para vocês sobre marcar a melhor resposta. Guarda essa informação. Antibiótico profilático não, só se a gente tiver certeza de infecção. E a complicação mais cobrada na hora da prova é o pseudocisto. Temos que conhecer. O pseudocisto, galera, ele se forma após 4 a 6 semanas. Classicamente, quando a gente está falando de complicações de pancreatite, a gente tem que lembrar que a gente tem as complicações precoces e as complicações tardias. Precoces, menos de 4 semanas, tardias, mais de 4 semanas. O pseudocisto é uma evolução de uma complicação precoce, que é a coleção fluida aguda. Ele realmente se forma parecendo um cistão. Olha só os cistos aparecendo aqui. Dá para ter certeza que são os cistos? Não dá, tá? Um corte de tomografia pode ser que seja só um cisto que meio que se separou lá embaixo, mas aqui na parte mais superior esteja juntinho. Mas enfim, até que se prova o contrário, 2 cistos bonitões, 2 bolas de conteúdo completamente homogêneo aparecendo na prova de vocês, do ladinho do pancreático aqui, o pâncreas, pancreoso, melhor falando, né? Porque pancreático parece que é o ducto. Esse aqui é o pâncreas, galera. Tá pertinho do pâncreas, tá bonitinho, tá redondinho, é pseudocisto. Cai demais em prova, porque a gente vê muito na prática. A maioria dos pseudocistos, graças a Deus, vão ser assintomáticos. E qual que é o problema deles serem assintomáticos, né? Eu falei graças a Deus, mas ao mesmo tempo tem um ponto positivo dele ser assintomático, que os assintomáticos a gente não precisa tratar, só que o problema dele ser assintomático também é que em alguns casos ele vai conseguir crescer e se tornar assintomático, com o principal sintoma apresentado ser a sensação de uma massa epigástrica ou ali no hipocôndrio esquerdo, levando a sintomas de plenitude ou empachamento. E, por conseguinte, quando a gente começa a sentir muito empachado, muito cheio, automaticamente a gente vira e fala que está com dor de barriga, né? Estou com uma dor aqui na barriga, e aí a gente tem um sintoma de dor abdominal aparecendo. Guardem esse conceito, que apesar da maioria ser assintomático, e assintomático a gente não precisa tratar, eventualmente alguns vão evoluir para cá e a gente vai precisar tratar. Qual que vai ser a nossa conduta para tratar esses sintomáticos? Derivar esse cisto de alguma forma. Pode ser uma cistogastroanastomose, uma cistoduodenoanastomose, uma cistojejuanastomose, basicamente o pedaço de intestino que estiver mais perto ali do cisto que se formou. A gente pode fazer isso via endoscópica, com auxílio de uma CPRE. É a via preferida pela literatura, a gente tem que conhecer. Às vezes as bancas colocam para a gente uma imagem para a gente entender que o cisto não tem relação com nenhum órgão nas proximidades, aí a gente pode lançar mão de uma drenagem percutânea se não tiver nada do trato gastrointestinal perto para a gente drenar. E um detalhe também é que pacientes mais graves, pacientes sépticos, a gente pode lançar mão da drenagem percutânea. E uma coisa que eu preciso que vocês saibam também é que eu falei que a preferência é pela drenagem endoscópica, né? Ou laparoscópica, a gente fazer alguma dessas formas de derivação. O UpToDate gosta mais da endoscópica e não gosta da drenagem percutânea, porque a chance da gente fazer uma fístula pseudocístico-atmosférica, sim, drenando percutâneo. Imagina, a gente drena um cisto percutâneo e esse dreno nunca mais para de soltar líquido pela barrigota do paciente. Existe. Então a gente tem que tomar cuidado e só indicar a drenagem percutânea se realmente for necessário. Isso aqui as provas gostam mais. Quando colocam sem relação com o estômago duodeno, é aí que a gente vem para cá. Falei da principal complicação, mas falei que podem existir outras também. E aí eu quero finalizar com essa questãozinha aqui para vocês. Paciente de 35 anos de idade, sem comorbidades e com antecedentes de pancreatite aguda há 3 semanas. Se eu estou pensando em complicação, estou pensando em complicação aguda ou crônica. Agruda é bom demais, né? É aquela complicação que gruda no pâncreas. Complicação agruda. Complicação aguda ou crônica. Complicação aguda. Menos do que 4 semanas. E aí foi a emergência com quadro de febre baixa há 2 dias, sem dor abdominal e sem outras queixas. Exame amilase de 400, leucócitos de 13.000 e na tomografia coleção líquida peripancreática com múltiplas loculações, sem focos gasosos e com debris.
Então é uma coleção feia, não é uma coleção bonitinha. E aí, se eu estou pensando numa coleção bonitinha aguda, eu estou pensando na coleção fluida aguda. Se eu estou pensando numa coleção feia aguda, eu estou pensando numa coleção necrótica aguda, com limites pouco definidos, porque está aguda ali, ainda não deu para assim cistar. A coleção necrótica aguda evolui para Waldorf necrose, enquanto a coleção fluida aguda evoluiria para o pseudocisto, né? Mas vamos ver as alternativas, né? Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, o diagnóstico e a conduta a ser adotada. É uma pancreatite aguda? Nesse momento, não. É uma complicação da pancreatite aguda. Concordo que é meio filosófico, né? É uma pancreatite aguda? Se é uma complicação, é porque a doença ainda está em curso. Vamos falar com a galera da preventiva para discutir os níveis de doença lá de Lewis e Clark, né? É isso? Nem lembro mais, mas talvez seja isso, para a gente entender em qual fase da doença esse paciente está. Não vão brigar com a banca. Pancreatite aguda, jejum, hidratação, dosagem de PCR, uma vez que o paciente já tem 48 horas dos sintomas sem abordar essa coleção. Podia deixar dúvida, mas não é o maior problema do paciente agora. A questão está tratando da complicação. A segunda fala de pancreatite aguda, jejum e punção dessa coleção líquida. A coleção em si está assintomática do ponto de vista de dor abdominal, né? Mas está fazendo o paciente ter febre. Vamos continuar lendo as alternativas. A letra C fala de pseudocisto pancreático infectado. Opa, pseudocisto não é. Isso aqui eu tenho certeza, não é uma complicação crônica, não tem mais de 4 semanas. E antibiótico com punção da coleção também não faz sentido. A letra D fala de necrose capsulada infectada, antibiótico terapia e não realizar a punção. Opa, não é também uma necrose encapsulada infectada. Não é uma complicação crônica. E a letra E fala de coleção necrótica aguda infectada, fazer antibiótico terapia e realizar a punção. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui era provavelmente uma coleção necrótica aguda, pela descrição do caso. Mas tem sinais de infecção? Não tem. Não tem sinais de infecção, que seriam gás dentro da coleção ou a punção que vai identificar se está crescendo algum bichinho lá dentro, alguma bactéria, e a gente fazer o tratamento acertado. Só que nenhuma das outras alternativas traz a bendita da coleção necrótica aguda. Muita gente pode ter ficado receoso de marcar A, só que qual é o problema? O problema da letra A e da letra B, galera, é que eles não trazem a complicação que a gente está adiante. Não é só uma pancreatite aguda. E além disso, a letra A fala de não abordar essa coleção. Se a gente está suspeitando que é uma coleção necrótica e esse paciente está com febre, leucocitose, a gente não tem gás na imagem, a gente vai ter que puncionar, tirar um pouquinho para identificar se vai crescer alguma bactéria. E aí a letra B ganharia um pouquinho de força, só que de novo está só pancreatite aguda, não tem a bendita da coleção necrótica aguda. E aí é o que eu comentei com vocês no início da aula. É ler a questão com calma. Nossa, é uma questão que está falando só de pancreatite aguda? Não é. Está falando de uma complicação. Está falando da coleção necrótica aguda. Então marca a coleção necrótica aguda e entende que a suspeita é estar infectada, por isso vamos tratar esse paciente como uma possível sepse e eventualmente realizar a punção para ter a certeza de que vai crescer alguma bactéria e a gente oferecer o melhor tratamento para esse paciente. Beleza? Questão dificílima do R+ de cirurgia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas que eu acredito que traduz muito do que eu comentei com vocês, da gente raciocinando, entendendo o que a questão está trazendo para a gente para marcar a melhor resposta. Concordo que já está infectada? Não. Concordo que vocês têm que procurar essa alternativa na prova? Sim. A gente tentaria entrar com recurso? Tentamos. Claramente, não conseguimos, tá? Não conseguimos porque não é só uma pancreatite aguda. A questão trata da complicação da coleção necrótica aguda. Difícil, mas se aparecer de novo, estaremos preparados para isso que são as nossas dicas e apostas. Como eu falei,
Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar mensagem. Estamos juntos até o final. Um beijo no coração de cada um de vocês.